A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos então ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervegnini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos aqui presentes. Temos a ex-vereadora Glória Menegotto, o ex-vereador Ancélio Brustolin, que foi vereador lá na década de 80, né? 70, o ex-vereador Fernando Silvestrin, o Gilden, e demais pessoas presentes aqui, autoridades e convidados e a imprensa. Nós estávamos aqui, então, atentamente ouvindo as explanações aqui do Lutero, da Corsan, representando agora, então, a empresa que adquiriu a Corsan. E eu sempre fico imaginando que, quando a gente traz alguém aqui para debater algum tema, para que nós tenhamos aqui condições de debater, nós precisamos saber e conhecer o que é que nós estamos debatendo, o que é que nós estamos propondo aqui. E muitos vereadores aqui trazem dados, informações sobre as contas, sobre divergências, atendimentos e etc. e tal. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque é aquilo que a gente está sentindo nesse momento. É o momento, né? Só que esse momento, ele é reflexo de algo que foi assumido lá atrás. Foi assumido quando? Muitas vezes, mas vamos pegar a última vez que foi assumido, que foi em 2008. Em 2008, a Prefeitura Municipal de Farroupilha fez uma renovação de um contrato com a Corsan. Que, veja bem, a Corsan, um órgão público estadual. A Prefeitura, como o próprio nome já diz, municipal. Então, foi feita uma renovação desse contrato. Teve lá suas discussões, muito restrita, a população não participou, a Câmara de Vereadores não se envolveu. Quando viu, estava assinado, valendo lá por 25 anos. Certo? Isso vai até 2033. Então, se nós pegarmos lá em 2008, que já tinha um compromisso assumido da Corsan prestar o serviço de captação, tratamento, distribuição da água, e além disso o tratamento de esgoto, que não foi tratado 1 metro, já há um descumprimento, certo? Então, daquele período para cá, se nós formos ver, esse marco do saneamento, ele começou em 2020, aí foi incluído nesse contrato, dizendo que ele tem que também se adaptar ou se adequar ao marco regulatório do saneamento básico, que até 2033 tem lá cláusulas a cumprir com o tratamento de água e de esgoto, e inclusive da universalização da distribuição da água. Bom, tudo isso está naquele contrato. Mas naquele contrato também diz que, nesse, né, que é esse que está vigente ainda, diz que se a Corsan deixar de ser pública, uma das questões é que não terá mais efeito esse contrato. Então, se ele não tem mais efeito e a Corsan não é mais pública, como é que vai fazer um aditivo? Vai fazer um aditivo em quê? Então, é isso que eu disse que nós precisamos estudar. Nós precisamos se aprofundar nos fatos. Senão a gente fica aqui discutindo um remédio para quem já está morto. Não vai resolver. Não vai resolver. Nós precisamos nos aprofundar mais. E quando eu falo de se aprofundar mais, a gente ouve por aí os apaixonados o aditamento desse contrato, dizendo que, olha, nós também não podemos ser levianos de fazer um contrato, aditivar um contrato, ou não aditivar, ou fazer uma licitação, ou fazer uma municipalização, e depois nós termos que indenizar a Corsan.
Mas indenizar em quê? Com base em quê? Em quais estudos? Em quais apontamentos? Em quais levantamentos que diz que nós estamos devendo para a Corsã? O que é que nós estamos devendo? Se em 2008 eles assinaram um contrato conosco, levaram o nosso dinheiro para fazer tratamento de esgoto e não trataram 1 metro. E investiram onde esses recursos? Então quem está devendo para quem? Então alto lá quando alguém vai para o rádio e diz que tem gente que não entende de saneamento básico. Mas tem gente que não entende de contrato administrativo. Tem gente que não entende de direito administrativo. E tem gente que entende, que é o procurador-geral do município, Dr. Valdecir Fontanella, que deu um parecer e falou o seguinte: isso aqui tem que licitar. Se não licitar, é ilegal. O que fizeram com o parecer? Aposentaram o procurador. Não é mais procurador-geral. Entende? Tem bode nessa sala. Tem essa vontade de querer errar, de querer fazer a coisa que não está sendo adequadamente recomendado. E eu falei aqui, na minha primeira sessão, depois da minha licença, que nós temos também outros caminhos a percorrer, mas todos eles passam pela participação popular aqui na casa. O que vocês estão fazendo hoje, isso é fantástico. Ontem a população deu uma resposta para quem votou a PEC da bandidagem, sabe? E os bandidos de colarinho branco estão arrependidos agora. Então é a população que tem que ir para a rua. A população tem que lotar o plenário da casa. A população é que vai dizer se vai ser aditivado ou não. Porque eu duvido, se tivesse plenário cheio, dizendo que não, se essa Câmara vota. Não vota. Não vota, pode ter certeza. E até porque, se os vereadores sentirem aqui que tem o apoio da população, o voto vai ser diferente. Pode ter certeza disso. Então, o que eu digo sempre? Nós precisamos fazer um estudo. O município não tem nenhum estudo, nenhum. O que o município tem é uma proposta da AGEA sobre um contrato que não foi feito nenhum estudo. Então, se você tem um produto valioso, como é a água, valioso como é o tratamento de esgoto, e que inclusive poderia fazer caixa para o município, para oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. E não fez esse estudo. Então a primeira coisa, tem que fazer um diagnóstico, para saber o que você tem do seu lado, para se contrapor a quem vem do outro lado. Chegou a AGE e falou o seguinte: nossa proposta é 37 anos, nós vamos dar 13 milhões para a prefeitura aí que não é nenhuma outorga, mas é uma gorja, porque não é licitação, não tem nada. Outorga é um termo que se usa em licitações, não é licitação. Então, eles vão dar uma gorja aí de 13 milhões para a prefeitura, vão fazer um investimento de 270 milhões, vão arrecadar em 37 anos, estimativamente, 6 bilhões de reais. Se renovar esse contrato, que vai até o ano 2100, vão arrecadar 12, 13, 14 bilhões de reais. E quais são os investimentos? E como fica a conta da água? Vai aumentar. Vai aumentar. Tem gente que pagava 200, passou a pagar 500 já. Sabe? A desculpa de dizer que o hidrômetro não era bom e agora botaram um hidrômetro bom, então estava operando com porcarias. Lá atrás estava tudo errado, então. Então nós temos que ter um diagnóstico para isso. Minha sugestão é que a prefeitura contrate uma empresa por licitação. Aí alguém me diz o seguinte: mas estavam querendo fazer com que contratasse sem licitação um estudo ali para fazer o Conselho do Meio Ambiente. É Conselho do Meio Ambiente? O Coman, fazer umas consultorias sem licitação. Eu falei: tá, para fazer a consultoria não precisa ter licitação. Agora, para dar para dar um serviço para 74 anos, aí não precisa licitação. Tem uma incoerência muito grande nisso, então. As duas precisam de licitação, ao meu ver. Então tem que ter uma licitação, fazer um estudo, fazer um diagnóstico. E como a gente sabe que
tem essa dúvida sobre a questão do contrato, nós, vereadores aqui, o Juliano, a Fernanda, a Fran e eu, estamos pedindo aqui, formalmente agora, tá? Formalmente um requerimento de pedido de abertura de uma CPI, agora formalizando ele. Obviamente, essa formalização ela é aqui em caráter de discurso, porque para o presidente aceitar não precisa votar aqui. Vai apresentar um requerimento para uma CPI, precisa de 8 votos para admitir. Não. Segundo o regimento interno aqui, que é esse, o balizador aqui das nossas regras, ele diz que tem que ter 1/3. 1/3 de 15 é 5. Nós temos 4 assinaturas. Temos 4 assinaturas aqui. Faltam mais 11. Ou mais uma. Para 1/3 é 5. Para a totalidade é 15. Então nós precisamos que demais vereadores assinem conosco esse pedido de CPI. E aqui está o nosso requerimento, baseado aqui no nosso regimento interno, que diz o seguinte: requer a abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o prazo de 120 dias, com os seguintes objetivos. Primeiro, apurar os valores investidos e arrecadados pela Corsã durante o contrato de programa número 41, firmado entre o município de Farroupilha e a Companhia Rio Grandense de Saneamento, no período compreendido entre 9 de abril de 2028 e julho de 2023. Segundo, verificar os valores investidos e os valores arrecadados provenientes dos serviços prestados pela empresa Corsã AEGEAN, no município de Farroupilha, no período de agosto de 2023 até a presente data. Portanto, nós estamos aqui fazendo esse pedido. Gostaríamos muito que os demais vereadores assinassem conosco. Não há mal nenhum nós fazermos esse levantamento. É um pedido da população, não é um pedido exclusivamente nosso. A gente vê pelas redes sociais, pelas manifestações dos grupos criados de WhatsApp para debater esse tema, pela participação das pessoas aqui nessa casa, que urge fazer uma CPI, e aí nós vamos, inclusive, poder levantar os dados do que foi arrecadado, do que foi investido, e fazer um encontro de contas, para fazer aqui um contrapeso ao que é dito muitas vezes, sem nenhuma informação. Eu vou fazer aqui, Leandro, está aqui a TV, para mostrar para toda a nossa população de Farroupilha, os vereadores que já assinaram esse pedido de CPI, e também pedir aos demais vereadores que assinem conosco esse pedido. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Cedo uma parte, vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. E tenho certeza que nós temos o plano A, o B, o C, o D, e nós vamos ser resistência. Nós não vamos nos entregar a este absurdo, a este devaneio danoso à população de Farroupilha e à vida de todos nós. 37 anos prorrogáveis por mais 37 anos. 74 anos absurdos. Vamos abrir a CPI, vamos investigar. Aliás, a vereadora Fran questionou o superintendente da Corsã e ele disse assim: quem não deve, não com essas palavras, mas o contexto, quem não deve não teme. Eu vou para casa, durmo tranquilo. Então, a Corsã, vamos pagar para ver, vamos botar, vamos estudar. Por que não? Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Juliano. E realmente eu acho que a importância da população nesse debate ela é salutar. Ela é muito importante, porque cada um aqui nessa casa tem o seu direito constitucional, e o voto ele é do vereador, e assim como é do deputado, do senador, enfim, mas ele tem na sua base uma população que o elegeu. Por isso que o voto do vereador ele é aberto e não secreto. Secreto tem que ser o da população, para que ela não tenha represália ao votar, possa votar livremente. Agora, o vereador que representa
a população ele vota aqui. E é importante que cada um converse com o seu vereador. Converse com o vereador. Tenho certeza que todos os vereadores vão ouvir e ponderar, porque a democracia é isso aí. Então, não estou aqui fazendo crítica a nenhum vereador. Estou aqui colocando o meu posicionamento, o posicionamento do Juliano, da Fernanda, da Fran, e respeitando os demais vereadores, mas pedindo a eles que se juntem conosco nessa luta, que não é uma luta desse mandato, é uma luta, se for 37 anos, dos próximos 9 mandatos. E se for 74 anos, dos próximos 18 mandatos. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, aos que nos acompanham através da imprensa, e em nome do Leandro e do Jorge, que se fazem presente aqui, cumprimento a todos. Eu começo a minha fala também, né, dizendo, né, Cilo, te agradecendo mais uma vez pelo requerimento de ter convidado o Lutero novamente pela segunda vez para vir até esta casa, para explanar agora dessa vez pelas tarifas. Mas eu ressalto aqui que eu vou continuar defendendo a água é nossa, que é uma bandeira que a gente já tem falado aqui nessa casa há mais de um mês, tá? Eu falo por mim e eu digo em nome da população que me procura e vem as demandas de reclamações, que a gente já está cansada de palavras bonitas. É o que eu falei aqui para o Lutero, quando eu fiz a minha pergunta para ele. Vir aqui explanar, dar justificativas, ir até a imprensa local e dizer que tudo tem um cronograma, sendo que esse cronograma não existe. O planejamento não existe. Tá? A água é nossa. Quando a gente fala da CPI aqui, como bem o colega vereador Roque Severini diz, a gente quer saber o que a Corsã fez durante esses 17 anos. Porque está aí, o termo de aditivo está aí, prestes a ser assinado, e como que a gente vai confiar numa empresa que não prestou um serviço para nós durante 17 anos, aonde a gente continua escutando que o serviço está precário. Eu até disse para o meu assessor, essa semana eu vou tentar não comentar muito, mas é impossível não comentar sobre a água, minha gente. É impossível não comentar sobre a CPI que a gente está defendendo, porque toda semana ou diariamente a gente recebe reclamações sobre o serviço prestado pela Corsã. E o nosso papel é o quê enquanto vereador? Fiscalizar, ir atrás, falar, por mais que as pessoas venham aqui nesta casa, que nem o representante dessa empresa, e nos dê sempre respostas abstratas. Não é, Noeli? Sempre tem dúvidas. Se a população tem dúvidas, imagina nós que estamos aqui semanalmente questionando. E aquela pessoa da ponta, que já dobrou ou triplicou o valor da conta dela. Imaginem. Porque quem escuta somos nós aqui. Viu, polícia? Mês que vem tu está aqui. E eu acredito que tu deve receber, sim, reclamações, que nem nós que estamos aqui. Porque tu é um representante ativo. Aliás, em tudo que é lugar que eu vou, nos almoços, a polícia está lá. E ainda ele me cobra, tá? Publicamente. Ele me diz assim, vereadora, nós temos que fazer tal coisa. Não é fácil, gente. A gente escuta, a gente traz para cá as demandas, mas é necessário que o executivo também nos escute. A gente não pode esperar que tudo que a gente cobra nessa casa legislativa vá para uma imprensa local e quando a imprensa local fala, aí é resolvido. Isso é minha fala de indignação, tá? Porque tem demandas que a gente está trazendo aqui, vereador Cilo, desde o início do ano. Eu vou dizer por mim, é o meu primeiro mandato. Eu estou trazendo demandas aqui desde o início do ano.
E por mais que a gente seja repetitiva, quando chega na imprensa local, aí é que o executivo resolve ter que resolver. Qual é o papel nosso do vereador de estar aqui? Recebendo só o salário? Essa é a pergunta que eu faço. O que nós estamos fazendo aqui enquanto vereador? Só receber salário? Porque tudo que a gente fala nessa tribuna, tudo de demanda que a gente traz para essa casa, não é escutada. Mas quando cai na imprensa local, pode ter certeza que é resolvido em menos de 2, 3 dias. Frustração não é... Quando me perguntam, está frustrada? Eu não estou frustrada. Eu estou literalmente brava, porque é isso que as pessoas me dizem. Tu é uma pessoa brava. E não tem como não ficar brava. Porque nós estamos repetindo todos os assuntos nessa casa semanalmente. Mas, infelizmente, a gente não é escutado. E aí, quando cai na imprensa, é resolvido dentro de uma semana, como se os vereadores não trabalhassem. Eu já falei isso algumas semanas atrás. A gente é taxado como vereador que não faz nada. E que isso fique bem claro para os 15 vereadores que estão aqui. Não só os vereadores da oposição. Os vereadores da situação. A gente é taxado como quem não faz nada. Eu sei do meu trabalho. E eu disse, e eu falei e repeti para líder que está sempre me acompanhando. Vai ser difícil, quem vai me calar? Porque eu já estou indignada de estar escutando, eu acho isso, o achismo aquilo, eu deduzo não sei o quê. Venham acompanhar o trabalho dos vereadores nessa casa, para depois darem opinião. Vamos lá. Hoje eu venho nessa tribuna, na verdade, minha gente, para falar sobre um projeto que eu considero fundamental para o nosso município. Tá? É um fortalecimento da gestão pública, tá? Que é o projeto de lei que trata da obrigatoriedade da divulgação por meio público das emendas parlamentares recebidas aqui no nosso município de Farroupilha. A gente sabe que as emendas parlamentares são recursos importantes, porém, tão importante quanto receber aqui, é garantir que a sociedade saiba com clareza de onde vem, como são aplicados e quais os resultados gerados. Ele nasce, na verdade, esse projeto, de um estudo que aconteceu na cidade de Bento Gonçalves e também da comparação que nós já temos no portal hoje da transparência da prefeitura. Mas que falta ainda garantir que o cidadão tenha acesso pleno e facilitado às informações claras. Tá? O que hoje a gente tem disponível? Lá no site da prefeitura. Quem acompanha, eu acho que a Adriana Panes, que é uma cidadã aqui que acompanha mesmo, né, o que está lá, vai entender o que eu estou falando. A identificação de emendas com o nome do parlamentar, a esfera e o valor do objeto. Os processos licitatórios com editais, modalidades e datas dos resultados. Os contratos e despesas publicados em extratos. A execução orçamentária em tempo real, conforme manda a lei federal. Isso é o que a gente tem hoje no site da prefeitura. O que ainda a gente não tem, para vocês entenderem, sobre esse projeto que eu estou apresentando? É o quê? Reunir todas as informações em um único local de fácil acesso, definir os prazos claros, como 5 dias para publicar a entrada do recurso ou 3 dias antes da licitação, exigir a publicação do cronograma físico-financeiro das obras e serviços, disponibilizar as notas fiscais digitalizadas e não só os valores que foram pagos, incluir os relatórios de execução mensal, como o quê? As fotos, as descrições e o andamento das obras lá no site. E sempre que houver alguma alteração do plano de trabalho,
ou remanejamento dos recursos que haja justificativa oficial publicada imediatamente. Em resumo, colegas, a Prefeitura já cumpre parcialmente o seu papel lá no site da transparência. Mas o nosso projeto, ele avança em 3 pontos, tá? O detalhamento, para vocês entenderem. Mostrar não apenas os números, mas os documentos, fotos e etapas. Os prazos específicos que garantem a divulgação rápida e tempestiva. E, por último, a unificação das informações. Ao invés de estar tudo espalhado lá, que tem que estar procurando aonde estão as informações, que seja unificado num só lugar para facilitar a busca do cidadão acesso às informações. Isso significa sair de uma transparência burocrática, né, que existe, mas ir para quê? Para uma transparência de verdade, que facilita o controle social e aproxima a população da gestão pública. É importante destacar aqui nesse projeto, e eu vou deixar bem claro e frisado, que ele não gera custos adicionais. Ele não cria cargos e não traz burocracia ao executivo. Ele apenas organiza e amplia a forma de divulgar as informações como são. Por lei de acesso público. Trata-se de uma medida simples, mas com impacto social e inconstitucional. Então, esse projeto eu protocolei na semana passada, eu espero que os colegas vereadores leiam com atenção e que não tragam aqui sempre a justificativa que os meus projetos eles geram despesas ao município. Outro assunto também que eu não poderia deixar de falar é um dos fatos que ocorreram na semana passada, que há alguns meses já foi falado nessa casa, o próprio colega vereador Roque Severini protocolou nessa casa um requerimento onde exigia numa localidade do interior um monitor dentro do transporte escolar. Foi feita reunião com a secretária da Educação, o próprio requerimento aqui nessa casa foi aprovado por todos os colegas vereadores, e que é o quê? A preocupação, né, das localidades da comunidade do Burati, da linha Alencastro e da Nova Sardenha, com a falta de segurança dentro dos ônibus que transportam as crianças aqui do nosso município. Até mesmo na semana passada, um dos pais da localidade do Burati, e reforço aqui, o mesmo pai, morador, que me cobrou desde o início do ano a parada de ônibus. Quem acompanha essa casa sabe que eu falo das paradas de ônibus aqui. Esse mesmo pai, ele me relatou o que estava acontecendo, né? E ele já havia trazido a demanda das paradas de ônibus, que, por sinal, agora está acabando o inverno, não foi colocada a parada de ônibus para as crianças, né? As crianças ficaram à mercê lá todo o inverno, das chuvas, aguardando o transporte. Deixa eu só concluir essa parte aí, o TC do colega. E ele procurou para falar dessa mesma demanda, e é que nem eu ressalto novamente. Nós comentamos aqui, mas é necessário a comunidade e até a imprensa local para, sim, tomar as providências. E isso é lamentável, gente. É lamentável. Porque nós estamos fazendo o papel de fiscalizadores da comunidade. Nós fomos eleitos pelo povo. E quando a gente traz algo para essa tribuna, a gente não está blasfemando. Nós não estamos trazendo aqui demandas por criticar ou falar por falar. Vocês têm noção do que é estar repetindo as mesmas coisas desde o início do ano? E aí, quando cai numa imprensa local, aí sim que o executivo toma a atitude de querer tomar alguma providência?
Vocês, o público que está aqui presente, eu quero que vocês entendam. Vocês que estão acompanhando, nós estamos repetindo os mesmos assuntos por meses. Então, eu quero deixar claro aqui que essa demanda, só para concluir, senhor presidente, não é uma blasfema, mas é acontecimentos que chegam até nós e nós falamos aqui. A gente está falando de crianças de 4 a 9 anos, a gente está falando de crianças autistas, tá? E aí a gente tem que esperar acontecer uma tragédia para o executivo tomar providência. Ou, aliás, chegar na imprensa para o executivo tomar providência. É que nem o caso, só para concluir, é que nem o caso da saúde, que eu vou falar aqui da cirurgia de catarata, pastor Davi. Eu não vou criticar, mas eu quero dizer que começaram a fazer as cirurgias, tá? Um agradecimento ao secretário de saúde. Só que, de tanto nós bater na mesma tecla que se começa a fazer as coisas. E a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com a moça na frente do hospital, lá, tomar essas medidas extremas para se começar a tomar as devidas providências. A saúde pública não é um favor, minha gente. É um direito de todos. E eu vou continuar batendo na tecla. É necessário a gente fazer o arroz e feijão da cidade. Para concluir, vereadora. O arroz e feijão da nossa cidade. Porque a nossa cidade é rica, recebe muito dinheiro. Então, a gente não pode deixar as coisas para depois, ou quando uma imprensa local for chamar a atenção do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o Partido Liberal, PL. Convido o PL para fazer parte... desculpa. Com a palavra, o Partido Liberal, PL, para fazer uso da tribuna, a vereadora Glaci Silvestrin. Desculpa aí. Boa noite novamente a todos. Eu quero cumprimentar também o Jorge, do Jornal Farroupilha, o Fernando Silvestrin, meu esposo, e a comunidade que já tinha cumprimentado no primeiro momento. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, que quando a vereadora Fernanda fala de que a gente, enquanto representante, é visto pela comunidade como aquele vereador que não faz nada, eu quero dizer que para mim não me serve, porque eu sou uma vereadora que trabalho muito, que escuto muito a comunidade, visito muito e dou muito valor a ouvir o que a comunidade tem a me dizer. E em nenhum momento, em qualquer posicionamento da vereadora Glaci, tem um resultado que não seja o que a comunidade quer que a Glaci atenda. Então, por isso, nessa noite, eu quero falar muito do dia 20 de setembro. Por quê? Porque é uma data que carrega um significado profundo. Tenho certeza que para todos nós e para todos os gaúchos. É um dia onde celebramos a coragem e a bravura de um povo com um espírito libertador. O 20 de setembro nos lembra a luta dos nossos antepassados, que defenderam ideais e justiça, igualdade e autonomia. Valores que até hoje moldam a identidade do nosso Rio Grande do Sul. É um dia em que renovamos o orgulho de sermos gaúchos e reafirmamos a responsabilidade de honrar a nossa história, cuidando da nossa terra e, sobretudo, respeitando a liberdade. Essa data marcou o espírito de um povo que não se curvou diante das injustiças. Um povo que levantou a sua voz em nome da liberdade. E que acreditava naquilo que... e lutava por aquilo que acreditava. Que enfrentou dificuldades com firmeza e que sempre respeitou suas raízes e as suas tradições. Em tempos de incertezas e mudanças rápidas, o exemplo dos farrapos nos lembra que um povo que honra a sua história e que constrói com firmeza o seu futuro. Hoje, quando defendemos a educação, o respeito e as diferenças da justiça social, estamos, de certa forma, reeditando o ideal Farroupilha, que só
é usado ferramentas e outros tipos de ferramentas e batalhas. Que o 20 de setembro sempre faça nos recordar da bravura, a força e a firmeza dos nossos antepassados, para que possamos reafirmar o compromisso com os valores que nos trouxeram até aqui. Mas além de toda essa simbologia da história do dia 20 de setembro, para mim tem um significado muito mais importante, que também é o aniversário da minha mãe, a dona Vilma Altaus Weirich. Uma mulher guerreira, de fibra, que junto com meu pai constituiu uma família com muito amor, dedicação e firmeza. Criaram 8 filhos, todos bem conduzidos na vida, cada um com suas famílias, mas todos carregando o valor que nos formaram e nos ensinaram. A honestidade, o caráter, o respeito e, sobretudo, ser pessoas do bem. Minha mãe transformou o suor em colheita e a luta diária em exemplo para todos nós. Cada linha de expressão em seu rosto e cada marca em suas mãos conta a história de uma mulher que nunca desistiu. De quem fez da simplicidade a sua maior riqueza e da família a sua maior conquista. No dia do seu aniversário, não celebramos apenas o tempo que ela viveu, mas toda a força, a sabedoria e o legado que essa mulher, agricultora, mãe, sogra, avó, bisavó, nos deixa. Tenho certeza de que não foi por acaso que ela ter nascido no dia 20 de setembro. Nasceu com a mesma coragem, firmeza e amor à terra que marcaram os farrapos na Revolução Farroupilha. Por isso, nesse dia em que celebramos a liberdade e a força do povo gaúcho, não poderia deixar de celebrar também a vida da minha mãe. Hoje damos graças a Deus por ter tido a oportunidade de comemorar os 90 anos dela. Uma vida grandiosa de sabedoria e de exemplo. Parabenizo sim a minha mãe por essa trajetória que nos inspirou todos os dias e continua nos inspirando para sermos pessoas cada vez melhores. E dizer também que ela deixou um legado muito grande e que bom as pessoas que puderam ter a honra de viver e continuar aprendendo muito e tendo o privilégio de aprender com a minha mãe. Por que eu falo isso? Porque eu quero finalizar a minha fala deixando aqui uma reflexão. Qual o legado que vamos deixar aos nossos sucessores, aos nossos jovens, às nossas crianças? E qual a história que iremos escrever sobre as nossas atitudes durante a nossa trajetória de vida? Porque, na verdade, gente, é isso que vale. É isso que vai ficar. É a memória do que cada um de nós que viemos para essa terra, que eu acredito que nenhum de nós veio aqui só para fazer peso na terra. A gente veio aqui para contribuir. Eu acho que todos nós temos uma missão. E essa missão eu tenho, sim. E carrego com muito orgulho a oportunidade que a comunidade de Farroupilha me deu de estar aqui ocupando aquela cadeira e que com certeza não é em vão. A vereadora Glaci Silvestrin ouve a comunidade todos os dias. Desde o dia 13 de janeiro de 2025, a vereadora Glaci visita os bairros, a vereadora Glaci visita o interior, a vereadora ouve a comunidade e podem ter certeza que todas as respostas que a vereadora Glaci dará à comunidade é o que a comunidade deseja. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Eu quero solicitar ao meu primeiro vice-presidente, Maurício Pelaver, que assuma os trabalhos por uns minutos. Obrigado. Convido o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos que aqui se encontram. Minhas assessoras, a imprensa, e na figura da Damate, do Bruxel, cumprimento a todos. Marcelo, foi meu grande companheiro aqui na Câmara, né? Noeli,
a Glória, né, a Ângela, enfim, todos que estão aqui, eu cumprimento com boa noite. Quero agradecer aos colegas da bancada do MDB por me concederem esse espaço. Argídio, Joel, Silo e o nosso presidente, que está ausente agora. Eu tenho alguns assuntos para falar, mas o mais importante de todos, eu quero falar sobre um projeto que nós protocolamos dia 17 de setembro, aqui na casa, que é o projeto de número 36 do Legislativo. É um projeto muito simples, mas que ele traz uma segurança muito grande para as mulheres, principalmente aquelas que sofrem algum tipo de abuso, de violência. Ele vai impactar de maneira muito positiva, né, no nosso meio social, com toda certeza. Então, esse projeto, ele permite a capacitação de mulheres em conhecimentos teóricos e práticos sobre as leis e direitos das mulheres. Fica estabelecido que a Coordenadoria da Mulher do município poderá planejar, organizar, divulgar e ministrar cursos de treinamento destinados à capacitação de mulheres para promover o acesso a informações jurídicas e direitos das mulheres, especialmente no combate à violência e à discriminação. A presente proposição tem por finalidade permitir, no âmbito do município de Farroupilha, o programa Promotoras Legais Populares, as PLPs, a ser coordenado pela Coordenadoria Municipal da Mulher, responsável pela organização, capacitação e acompanhamento das participantes. Em Farroupilha, os índices de violência doméstica se mantêm entre os mais baixos do Estado. Fruto de um trabalho integrado, realizado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário e pelas forças de segurança, com forte atuação da Brigada Militar, com a Patrulha Maria da Penha e da Polícia Civil com a Sala das Margaridas. Aliado às políticas públicas já implementadas de forma contínua no município. A criação do programa PLPs, de novo, Programa Promotoras Legais Populares, representa mais um avanço nesse esforço coletivo, consolidando a política de prevenção e proteção às mulheres. O objetivo é formar lideranças comunitárias femininas, por meio de capacitações e noções básicas de direitos humanos, de cidadania, legislação e políticas públicas, com ênfase especial nos direitos das mulheres, no enfrentamento à violência e na promoção da igualdade. A nível internacional, a metodologia das PLPs foi reconhecida pela ONU Mulheres e por organismos de direitos humanos, justamente por sua capacidade de transformar realidades locais a partir da valorização do protagonismo feminino e da difusão de informações essenciais para a prevenção da violência. Assim, permitir a implantação do programa em Farroupilha, estaremos não apenas ampliando a rede de proteção às mulheres, mas também alinhando o município a uma prática mundialmente consolidada, que reforça o protagonismo comunitário, fortalece a democracia participativa e promove uma cultura de respeito, de igualdade e justiça social. Bem, a importância desse projeto está justamente
em ensinar às mulheres as noções claras sobre violência, de como se proteger e buscar a promoção da igualdade, no enfrentamento da justiça. Mulheres precisam aprender, através de lideranças comunitárias femininas, noções básicas de direitos humanos. Mulher que sofre qualquer tipo de violência, e eu vou dizer de novo, qualquer tipo de violência. Com a criação desse programa, terá acesso à legislação e políticas públicas, no ênfase especial dos direitos delas no enfrentamento à violência. Quando me refiro a qualquer tipo de violência, eu quero deixar claro que os abusos que as mulheres sofrem não são apenas físicos. Muitos pensam que mulher que não sofre violência física, que não sofre um abuso físico, não está tendo problemas com violência. Mas não é assim. Os abusos não são apenas físicos. Existem os abusos morais e psíquicos, que muitas vezes são mais agressivos do que os abusos físicos e podem causar um estrago muito maior. Tanto que abusos psicológicos continuados podem levar as vítimas, muitas vezes, à tentativa de suicídio. É como o martelar da água numa pedra. Tanto bate que acaba furando. Portanto, o apoio de todos à capacitação do programa Promotoras Legais Populares, as PLPs, vai ao encontro da dignidade humana, do amor pela vida e pela igualdade. Vamos começar a trabalhar por um país que valoriza as mulheres, cujo número de contravenções, feminicídios diminui rapidamente, para que a mulher viva sem medo, para que a mulher possa se expressar sem medo de retaliações, sem medo de represálias, sejam elas físicas ou morais. Vamos ajudar para que esse projeto vá para as ruas. Porque só assim, complementando o projeto do vereador Marcelo Me Respeita, porque ele complementa, nós vamos poder ter mulheres que vão abraçar as suas causas. O empoderamento desta mulher. Esta mulher vai poder mostrar que ela não tem medo, que o seu agressor não vai mais poder chegar perto dela. Então, senhores, eu gostaria de solicitar que os senhores votassem a favor desse projeto, que eu tenho certeza será de grande ajuda na comunidade. Eu tenho mais uma situação que eu gostaria de falar. Eu recebi ontem do Tiago Medina. Para quem não conhece, Tiago Medina é o mais jovem vereador de Recife, né? Ele foi o mais votado. Ele é um jovem de 22 anos, solteiro e que não tem ainda completo o curso superior. Ele me mandou, não foi só para mim, ele mandou para um grupo de médicos dos quais eu faço parte. Ele diz o seguinte: cota
para o MST no curso de Medicina, na Universidade Federal de Pernambuco. São 80 vagas que serão oferecidas a participantes do MST. Para tanto, eles só precisam fazer uma redação e mostrar o seu currículo escolar. Só. Eles não precisam se matar de estudar, nada. Eles só precisam apresentar isso e eles podem entrar na faculdade de medicina. Notem, senhores, eu não estou aqui dizendo, vejam bem, porque adoro botar coisas na minha boca que eu não falei. Notem que eu não estou dizendo que esses integrantes do MST não têm condições de cursar a faculdade de medicina. Não é isso que eu estou dizendo. Talvez eles tenham até mais do que aqueles que estão cursando. O que nós estamos colocando aqui é que são vagas públicas, porque a universidade é federal, são vagas públicas, são vagas que nós pagamos, nós estamos pagando. E que serão oferecidas 80 vagas por ano para o MST. Todos temos o mesmo direito. Todos temos o mesmo direito de entrar numa faculdade boa. Todos. Mas vamos estudar. Vamos poder dizer, eu passei porque eu estudei. Eu me formei porque eu me dediquei. Porque é assim que todos nós, médicos, chegamos ao final da nossa faculdade. Difícil de entrar? Difícil. Difícil de sair? Nem tanto. É muito mais difícil de entrar do que de sair. Mas acho que nós temos que ter orgulho. Orgulho do que nós podemos fazer. E nós podemos entrar, qualquer um de nós pode entrar numa faculdade de medicina, estou usando medicina aqui porque foi o... Mas qualquer um de nós pode entrar na faculdade de medicina. Qualquer um de nós. Basta estudar. Tem que estudar. Agora, entrar sem estudar, sem nada, simplesmente entrar, eu não acho correto isso. Não sei a opinião dos senhores, mas eu não acho isso correto. Eu acho que isso é incorreto para aqueles que estão tentando, que estão estudando, que estão se preparando. Enfim, esse é a minha indignação no momento e eu agradeço a todos que me ouviram. Muito obrigado. Obrigado, doutora Eleonora. Com a palavra, o vereador Jorge Seis. Obrigado, Maurício, por me substituir. Dando sequência, então, convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, presidente. Boa noite às nobres vereadoras, nobres vereadores, também as pessoas que estão ainda conosco aqui no plenário. Cumprimentar o Marcelo, ex-vereador dessa casa, amigo. Cumprimentar também o Jorge. Cumprimentar o ex-secretário Silvestrin também. Demais pessoas que estão conosco, polícia também, suplente desta casa, que assume daqui uns dias, né, polícia? E também as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Eu quero falar sobre as cirurgias de cataratas, que começou, né, um grande mutirão das cirurgias. Eu estive acompanhando sexta-feira em Nova Prata. Foram feitas em torno, só na parte da tarde, 18 cirurgias. O ônibus aqui do município, ele chegou por perto do meio-dia. As pessoas foram para avaliação, ali fizeram
a consulta com o médico, né? E aí se deu uma sequência de cirurgias, várias cirurgias, em torno de uns 10 a 15 minutos cada cirurgia. E as pessoas, então, já voltavam para o local de espera, de análise ali, ficavam 1 horinha com o tampão, e depois, então, já tiravam o tampão imediatamente. Eu achei extraordinário, achei que as pessoas, né, ficavam mais tempo com aquele tampão, mas depois de 1 hora, já estavam ali pingando um colírio, que esse colírio seguia por 30 dias aí, e daqui a pouco elas já tinham a visão completamente restaurada, né, e felizes ali por essa cirurgia. E alguns dias atrás, alguns meses, a bancada do PP fez um pedido ao senador Heisen de R$200 mil para que a gente pudesse fazer as cirurgias de cataratas. Eu quero dizer que não é nenhum privilégio do vereador, né, vir aqui falar que conseguiu um recurso, porque é dever do vereador buscar recursos junto com os deputados, com os senadores e tal. Mas que bom que a gente consegue esse recurso para Farroupilha, né? E no outro dia, ou essa semana, iriam continuar as cirurgias e tal. E a gente saiu de Nova Prata por volta de 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite, e é um trajeto de umas 2 horinhas, né, até aqui, mais ou menos. Mas o que a gente vê também vê o cansaço das pessoas, né, porque tem que fazer as 18 cirurgias para depois passarem pelo médico de novo, serem todas avaliadas, receberem suas receitas e serem liberadas. Há um cansaço muito grande, mas também uma satisfação de que as pessoas que aguardam ali, às vezes 1 ano ou mais, estão sendo atendidas. Então, fiz esse breve relato aqui, só para dizer da alegria que é a gente ver quando a saúde nos dá uma resposta. E aqui, que bom é saber isso, né, Fernanda? Que a gente pede muitas coisas, algumas nem não vêm no momento, né? Mas outras demoram um pouquinho mais, mas elas chegam. E agora, é claro, 18 conseguiram, Schmitz, né? Outros continuam na fila, né? Porque os recursos eles são limitados, as demandas elas são infinitas, mas a gente vê uma luz aí no final do túnel, polícia, que dá para a gente continuar fazendo o trabalho pela nossa comunidade, e quem é beneficiado realmente são os nossos farroupilhenses. Que essa casa ela possa continuar trabalhando, porque nós, vereadores aqui, como já foi citado hoje, do vereador tem o lado bom e o lado ruim, né, de ser vereador. O bom é que a gente pode trabalhar em políticas públicas pela nossa população, e às vezes o trabalho ele não é visto, né, porque nem tudo que o vereador faz a gente comunica, enfim. E se eu não falasse para vocês que eu estava em Nova Prata, sexta-feira, vocês não iam saber, né? E aí alguém dizer, pô, mas cadê o pastor Davi sexta-feira? Estava onde? Não fez nada. Mas a gente estava lá, né, trabalhando. Esse é o papel, às vezes, da ingratidão que a gente carrega também por ser vereador. Mas, enfim, eu acho que é o ônus e bônus que a gente tem. Então, quero deixar o registro aqui, parabenizar o Executivo Municipal, parabenizar essa casa, e que a gente possa continuar trabalhando pelo interesse da nossa população. Quero também falar um pouquinho sobre a Corsã, na pauta que a gente falou hoje à noite, parabenizar os manifestantes aqui também que vieram de forma organizada, ordeira, né, e aqui expressaram as suas vontades, suas indignações. Parabenizar também esta casa pelo debate, pelo tema, aos nobres vereadores que pedem a CPI também. Eu acho que é democrático o pedido, né, é válido o pedido, embora a gente tenha posições diferentes. Aqui é importante que a casa possa falar
aliás, os vereadores aqui nessa casa possam falar, que a gente possa ser ouvido e que a gente possa ter respeito uns com os outros aqui e sempre fazer aqui o bom debate. Eu quero só fundamentar aqui a resposta em que a gente tem aqui algumas notícias em que sobre a continuidade do contrato, né? Eu vi a manifestação aqui do vereador Roque Cervenini, que fez uma excelente manifestação, e eu quero dizer que o meu posicionamento sobre a Corsã, a Egea, independente do posicionamento do Executivo Municipal, é que a gente pudesse ter realmente um estudo aqui para a Farroupilha. Um estudo. Eu já me manifestei outras vezes aqui nessa tribuna e já disse que nós temos 3 caminhos: licitação, municipalização e assinatura do aditivo. Como nós não temos um estudo sobre isso, né, se seria a municipalização ou a licitação, eu prefiro acreditar no trabalho que essa casa fez, que foi analisar o aditivo, em que nós fizemos aqui 14 questionamentos e tivemos aqui algumas respostas convincentes, outras nem tanto, mas eu preciso continuar com o conhecimento que nós juntos elaboramos e eu fico aqui com aquilo que eu tenho buscado e tenho entendido. Eu não me manifestei aqui quando estava aqui eu representando a Corsã, porque as perguntas que foram feitas, eu tinha a resposta. Inclusive, conversando com um vereador outro dia, eu disse que a minuta do contrato, ela reza o seguinte, que os poços do interior, eles não serão administrados pela Corsã. Os urbanos, sim. E aqueles que têm outorga, permanece a outorga das pessoas, mas aqueles que não estão legalizados, a Corsã, então, vai assumir. Aí eu falo agora da validade da assinatura da minuta, que diz o seguinte, a Lei 14.026, de 2020, é a mesma lei que autoriza também a continuidade do contrato, que é o marco legal do saneamento. Ela diz assim, permite a substituição de contratos de programa por contratos de concessão em caso de privatização sem necessidade de novo processo licitatório, garantindo a continuidade dos serviços e adaptação às metas da universalização. A constitucionalidade dessas normas já foi confirmada pelo STF. E aqui diz o ADI, eu não sei como é que se pronuncia, se é o AD ou ADI, 6.536, Distrito Federal. E aqui dá outras providências. Então, dessa forma, não há impedimento. Não existe impedimento jurídico para a celebração da TAC pelo município de Farroupilha, modelo que já foi aplicado em 290 municípios. E aqui tem a fundamentação na Lei 14.026, 2020, do novo Marco Regulatório do Saneamento, artigo 14, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, 5º, né, e assim por diante. E aí tem alguns municípios aqui, eu até já citei aqui nessa casa, que tiveram já algumas respostas negativas, que queriam cancelar o aditivo e foi dado para eles, então, contrário ao pedido que eles queriam. Mas eu só trago aqui para que a gente continue debatendo e entendendo, para que a gente venha trazer clareza para todos nós. Eu acredito que a gente tenha que continuar estudando para a gente ter uma tomada de decisão muito clara. E eu digo para vocês, eu tenho aqui vários documentos de fundamentação e eu prefiro crer que, se não se tem um estudo, eu acredito que a continuidade do aditivo, eu, vereador, pastor Davi, acredito que é a melhor decisão. Nesse momento é a melhor decisão, independente do tempo, porque nós já estamos com a Corsã há 60 anos.
E agora, o último contrato de 2008, então, são 17 anos. Acredito eu, nesse momento, que a continuidade do aditivo é o melhor caminho, justamente por aquilo que eu estou colocando. Então, a gente precisa continuar debatendo, continuar buscando, continuar buscando ferramentas jurídicas para tudo isso, porque até o momento se tem muita especulação, mas eu acredito que a gente precisa continuar debatendo nessa casa. Cedo uma parte ao vereador Roque Cerverini, senhor presidente. Uma parte ao vereador Roque Cerverini. Eu vi que o nobre colega faz ali um arrazoado de decisões, inclusive, eu acho que é a DIN, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Obrigado, Roque. Você se refere nisso, né? Aqui diz AD. Não, mas tudo bem, sem problema nenhum, é só para nós nos situar aqui. Me parece que essas decisões aí já definida, ela se trata, vamos dizer assim, usar um termo aqui na temporalidade, no tempo, em que o aditivo da Corsan se assinou logo após a anunciação da venda, da desestatização da Corsan, o que este não seria alcançado por esse, vamos dizer, por esse remédio jurídico aí que Vossa Excelência levanta. Então, talvez tenha que fazer algumas ponderações nesse sentido. Muito obrigado pela parte. Eu entendo que sim, a gente precisa analisar, e aqui, no artigo 14, foi a base que o juiz aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei 14.026, ele se baseou aqui dizendo o seguinte, que a Justiça ela encerra a ação popular sobre o contrato entre o município de Imbé e a Corsan, se analisar o mérito, isso porque, após a privatização, a Corsan foi feito um novo termo que substituiu o contrato questionado, tornando a ação sem efeito. Então, são questões jurídicas importantes que a gente precisa continuar debatendo, e eu vejo que aqui a gente tem que fazer o debate. Eu faço aqui uma observação que a minuta do contrato ainda não veio para esta casa. Então, a gente precisa receber a minuta. Tudo que nós estamos falando e estudando é sem ter a minuta aqui nesta casa. Então, o prefeito decidindo que venha para esta casa, nós temos que continuar a fazer o debate, a discutir, a analisar, para que Farroupilha possa ter aí uma decisão clara do futuro, de saúde, de saneamento básico, e assim essa casa possa desempenhar o seu bom trabalho, como sempre vem fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, então, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que ainda está nesta casa, também quem está nos acompanhando pela internet, ao público que estava antes também nos prestigiando. E eu quero começar minha fala parabenizando o vereador Davi pela posição, porque eu acho que ser vereador é para quem tem coragem. E ele vir a esta casa aqui e falar que o posicionamento dele é a favor da Corsan e do aditivo do contrato. Agora nós já sabemos que nós temos 4 votos contrários, o aditivo, que é o da oposição, e um voto favorável, que é o do pastor Davi. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, é ter posicionamento, não dá para ser omisso. Então, eu quero começar parabenizando o vereador Davi por isso, porque é o que a gente pede, que essa casa aqui, que todos se posicionem. A gente quer saber qual que é a opinião dos vereadores. A gente quer saber, porque até agora a gente não ouviu de todos. E é preciso ter coragem. E, mais uma vez, parabéns, pastor Davi. Eu quero falar da água, então, porque eu acho que o Lutero trouxe hoje aqui é sempre a mesma coisa. São somente falas e falas e falas, e, na verdade, nada resolutivo. Quando as pessoas vão atrás e vão procurar a Corsan, não é assim. Quando vão precisar de alguma orientação, de alguma informação, eles não passam a informação que precisa, as pessoas fazem, ficam sem saber, enfim, e mais uma vez a gente viu aqui. E também, quando eu questionei ele se tudo certo, se a gente investigasse aqui o contrato vigente, ele falou que por ele tudo bem, enfim, pela empresa tudo bem. Então eu quero entender o porquê não fazer essa CPI aqui. Se até mesmo a empresa disse, façam,
Por nós, tudo bem. Então, eu quero entender o porquê que ainda a gente não tem o retorno de todos os colegas nesta casa. O porquê ainda a gente espera para entender que a gente está há meses, como a vereadora Fernanda falou, há meses falando sobre o assunto, e tem muitos vereadores que ainda não se posicionaram aqui. Eu gostaria de entender o que a gente está esperando para isso acontecer. Porque toda a nossa cidade foi lesada com esse contrato que a gente tem vigente. E quando o vereador Cilo fala toda vez aqui do bairro Cinquentenário, o bairro Cinquentenário agora foi uma amostra grande do que foi feito ali. Mas e todos esses anos, o que foi feito pela Corsã? E o que não foi feito? Todo o valor que eles arrecadaram aqui, todo o valor que eles não investiram aqui, todo o valor que foi investido em outras cidades por causa do subsídio cruzado. E o que a gente quer na CPI é entender qual é o mal que tem de querer entender. Qual é o mal que tem de querer saber aonde foi investido? O porquê não foi investido? Eu não consigo entender o porquê que a gente não tem 5 assinaturas. O porquê alguém aqui está com medo de assinar. Não é contra o prefeito, não é contra a prefeitura. É contra a Corsã. É contra o contrato vigente. Já passaram vários prefeitos, porque se fosse investigar, nós teríamos que investigar todos os prefeitos que passaram, então. Não é sobre a administração. É sobre a Corsã. Isso tem que ficar muito claro, e talvez não tenha ficado. E a gente ouve no bastidor, é porque é palanque político para a oposição. Mas então fiquem com a presidência da CPI, fiquem com a relatoria da CPI, mas abram a CPI, assinem a CPI. Porque eu acho que é isso que a gente vai ter de informação para poder passar para a população. E eu queria entender o porquê que ainda tem pessoas aqui que não se posicionaram, vou falar novamente. O porquê? Nós sabemos que tem irregularidades nesse contrato antes mesmo de abrir uma CPI. E por que a gente sabe? Porque é um processo. Quantas notas na imprensa foram divulgadas? Quantas manifestações que as pessoas já fizeram no decorrer desses 17 anos? Então, a gente não precisa aqui sermos técnicos na área para ouvir a população, para entender que há irregularidade, sim, que é um contrato que não foi feito o que tinha sido ali colocado para ser desempenhado. A gente sabe que existe irregularidade, mas por que a gente não pode investigar esse contrato? Um contrato que está vigente até 2033 e que a administração quer que a gente assine e vote um aditivo agora, esse ano. A gente precisa assinar esse ano? Precisa votar esse ano? Não. Mas eles querem. E o porquê que querem que seja esse ano? O porquê tem que ser tão rápido? O porquê tem que ser agora? Existem muitas perguntas. E essas perguntas a gente conseguiria sanar se a gente tivesse informação nessa casa, se a gente tivesse transparência nessa casa, que é o que toda a vida a gente fala aqui. Não tem transparência. Não tem. E a Câmara e a Prefeitura, a gente tem a responsabilidade de proteger os cidadãos, proteger o que é nosso bem, e a água é um bem nosso. E aqui, como eu bem falei antes, os colegas vereadores estavam esperando, então, aguardando um consentimento, um ok, o Lutero veio aqui e disse, abram a CPI. Então, podemos abrir, colegas. Podemos abrir os 15. Não seria ótimo para a população se os 15 assinassem? Qual que é o problema de abrir uma CPI? Qual que é o problema de abrir a CPI? Eu tenho muitas perguntas, muitos questionamentos sobre isso, e eu gostaria de entender qual que é. O cartaz que o vereador Roque providenciou ali, que é do documento, estará nas nossas portas aí no decorrer da semana. E eu gostaria de pedir, então, quem quiser se juntar a nós e responder também a tantas perguntas que a gente tem em relação à Corsã, porque eu acho que com um trabalho bem elaborado e um trabalho, vereador Davi, até de mais tempo do que a gente fez com o GT, que foi um ótimo trabalho, que a gente elencou ali de acordo com o que a gente entendia, e trouxe da população e ouviu também algumas entidades para entender realmente o que a cidade queria que a gente colocasse ali. Então, uma CPI é um trabalho
é um trabalho grande, é um trabalho responsável e que essa casa teria total autonomia e é regimental que a gente pode fazer. Então, eu quero deixar aqui hoje, senhor presidente, essa é a minha manifestação e pedir novamente aos colegas, assinem com nós. Obrigada. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgard. Obrigado pela parte, vereadora. Parabéns pela sua manifestação. Acho que é importante a forma como a senhora conduziu, a sua narrativa, os seus argumentos. E quando eu ouvi o Lutero falar, me remeteu a uma fábula, aquela Alice no País das Maravilhas, mas aqui era Corsã no País das Maravilhas. Porque tudo era uma coisa que não acontecia. Pero no mútil, né? Tinha um bolo de papel aqui, um bolo de reclamação. E isso é o que mais nos entristece, porque se eles falam isso para nós, vereadores, representantes legais, chancelados pela Constituição de 88, imagina o que eles falam para a população. É falta de respeito, né? Por isso que eu acho que tem que abrir uma CPI, tem que investigar. E vamos botar na balança. Será que realmente Farroupilha deve para Corsã ou a Corsã deve para Farroupilha? E como deve? Obrigado pela parte, vereadora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora Franciele. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Quero aqui aproveitar e saudar, que eu não saudei anteriormente, TV Serra, também o Jornal Farroupilha. Quero fazer uma saudação ao polícia que estará assumindo aqui em outubro, também ao Roberto Sentenfus, popular Sabiá, obrigado pela presença, e o Márcio, né, Caleb, nossos colegas assessores. Também saúdo novamente o Molon. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgartnen, na tribuna. Bom, vou usar esse espaço, né? Cumprimentar mais uma vez a todas e a todos. Está saindo o som, né? Tá. Beleza, aqui não, como não tem o retorno, às vezes não parece, mas tudo bem. Se a gente acompanhar a própria sessão aqui da Câmara de Vereadores, tem alguns comentários no YouTube, tem 2 aqui. Aqui em casa, toda vez que falta água, o hidrômetro fica girando. Fui questionar a Corsã, me responderam que já tinham colocado essa tal de ventosa na rede de água e continua a situação. Ou seja, exploração da população. Em poucas palavras. É um trabalho dessa empresa muito mal feito. Sou totalmente contra essa empresa, água e esgoto. Enfim, eles prometeram, né, para lembrar, 2008 se discutiu o Plano Nacional de Saneamento. Por isso que foi renovado, foi feito o contrato. Então, diga-se de passagem, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando aqui, o aditivo nada mais nada menos do que renovação de contrato. Então, eu tenho um posicionamento claro, sou contra, porque é muito tempo. É muito tempo, está muito no limbo e eu acho que isso não é benéfico. Mas é minha posição e a CPI, com certeza, ela trará clareza nos fatos. A gente vai ter, de fato, acesso a documentos, acesso a depoimentos de pessoas na qual elas poderão simplesmente comentar, relatar o porquê andou ou não andou, né? Então, fica essa minha fala. Eu quero entrar no outro assunto também de uma forma bem sucinta e depois falar um pouquinho sobre saúde. Bom, todo mundo deve ter acompanhado a votação que aconteceu na última semana, na Câmara dos Deputados. Às vezes a gente não gosta de falar assunto fora daqui, né, que senão vão dizer, tem vereador federal. Não, mas é importante o meu posicionamento, eu quero registrar aqui perante a população, que a Câmara dos Deputados, ela é inimiga da população. Ao invés dela se preocupar com pautas que viessem a somar na vida das pessoas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, melhorar a qualidade de vida, o poder aquisitivo das pessoas, não. Ela cria um mecanismo bandido, um mecanismo vergonhoso, a PEC da blindagem ou a PEC da bandidagem. E eu não vou passar pano para deputado nenhum, seja do partido A, ou B ou C. Bota tudo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. É uma vergonha o que fizeram. Deveriam pagar um preço alto. Porque, na prática, o que acontece? Imagina, o deputado
comete um crime, em vez dele ser julgado pela justiça comum, ele vai ser julgado pelos colegas que vão votar de forma secreta. Ou seja, vai ter passação de pano. Então, eu não carrego essa culpa, não compactuo e não compactuarei. Teve deputados do PSB que votaram contra e eu lamento que foi vergonhoso. Isso aqui transcende a discussão ideológica partidária. Esses não me representam, porque é vergonhoso votar por seu umbigo e não para a população. Fica esse registro. Outro assunto também que é importante aqui de respaldar, hoje, acompanhando o noticiário, vi que aquela senhora foi operada, está em casa e se recupera, mas é lamentável. A que ponto que chega o desleixo, a falta de atenção e a falta de humanidade, que aquela senhora teve que se acorrentar na entrada do hospital para chamar atenção para ela, depois de toda a comoção pública que aconteceu, exato, comoção pública da imprensa, que foi resolvido o problema. E eu sei que a desculpa é sempre a mesma, é a Santíssima Trindade, é o LGPD, é o GERCOM, o gerente. Mas não dá para ser isso. Não dá para ser isso. A pessoa mora aqui. E outra coisa que para mim é difícil de compreender, se tem recurso em caixa, que todas as vezes a gente ouve que tem superávit, por que não se contratou o serviço, não se pagou o município? Então, me desculpem, mas eu quero lamentar. É só a gente fazer um exercício de empatia. Pensa uma mulher com dores há tempos, e ela, para chamar atenção e receber o atendimento, ela tem que se acorrentar lá na frente do hospital. Eu lamento isso, e eu quero que não presenciar mais essas cenas. E que o governo avalie e não fique esperando a movimentação lá do governo do Estado. Porque a pessoa que está com dor, ela não quer saber se vai ser o médico de Farroupilha, de Caxias, ou se vai vir um recurso do governo federal, municipal ou estadual. Ela quer ser operada. E isso é uma coisa, um princípio básico, que se chama dignidade e direito dela. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos que nos acompanham aqui, uma boa noite, também de suas casas. Uma saudação especial ao meu irmão, Márcio, está aqui nos acompanhando desde o início da sessão. Aí. Sempre bom tê-lo aqui na casa acompanhando nosso trabalho. Senhor presidente, gostaria de reforçar aqui o convite que o colega vereador Davi fez no início da sessão sobre o congresso que vamos ter amanhã aqui em Farroupilha. O congresso, o primeiro congresso municipal de segurança para o trânsito. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma programação aí muito boa, com diversos palestrantes, né? Entre eles aí Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e vários especialistas em trânsito, né? Então vai ser amanhã na parte da manhã e também na parte da noite. Isso aí é muito importante. Eu estive à frente do Departamento de Trânsito, na função de diretor, nos últimos 4 anos, e sei da importância dessas ações aqui para o município, né? Porque a gente precisa muito estar levando a educação do trânsito aí para os condutores, para eles saberem o que realmente importa, que é a vida, né? Então, parabéns aí ao secretário municipal, Matheus Paim, também ao Caleb e ao voluntário ali, o Alessandro, do Mocovi, que estão organizando esse congresso. Então, fica aqui meus parabéns para essas pessoas, porque é muito importante aí a gente ter esse tipo de educação para a gente ter um trânsito mais humano, né? Porque a gente trabalhou muito na questão de revitalização, de sinalização e semáforos em alguns cruzamentos, mas o que mais vai ajudar mesmo aí em Farroupilha para diminuir o número de acidentes é a educação para os condutores. Então, reforço o convite para este congresso amanhã, quem puder estar se fazendo presente, toda a comunidade farroupilhense convidada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Joel. Convido, a palavra está com o vereador Joaquim Servinini. Eu tomei o cuidado de fazer um texto sobre a votação da PEC, exatamente para retratar aquilo que eu imagino aqui. E quero fazer essa fala em homenagem aos que gostariam de fazer e não têm a oportunidade de falar sobre essa PEC vergonhosa, apelidado muito bem pelo povo de PEC da bandidagem. Essa proposta é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ela não protege a democracia, não protege o mandato popular.
Ela protege apenas quem tem medo de responder por seus crimes. É a tentativa de alguns parlamentares criarem um sistema de autoproteção imoral, onde eles mesmos escolhem se serão julgados ou não. É como se um criminoso pudesse criar o seu próprio Código Penal e, no momento de julgamento, tivesse o direito de escolher o seu próprio juiz. Isso não é democracia, isso é fraude institucionalizada. Enquanto qualquer cidadão comum, se cometer um crime, responde imediatamente perante a justiça, essa PEC cria um mundo paralelo para a elite política. Foro privilegiado ampliado, a autorização da própria casa para processar e ainda o escudo do voto secreto dos colegas. Ou seja, os mesmos que cobram transparência do povo, agora exigem escuridão para si próprios. E o povo não pode aceitar isso, porque quem vota em nome de milhões não tem o direito de esconder o seu voto. O voto secreto é prerrogativa do cidadão, que precisa de proteção contra pressões e retaliações. Já o parlamentar tem o dever de prestar contas às claras, pois não vota por si, mas pelo povo que o elegeu. Vimos, depois da aprovação, deputados correndo para a imprensa dizendo-se arrependidos. Um arrependimento tardio, porque o golpe já foi consumado. E chega a ser irônico. Muitos que atacam o Supremo Tribunal Federal correm agora ao STF para tentar corrigir o erro que eles mesmos cometeram. Primeiro traem a confiança popular, depois tentam posar de arrependidos. Como se isso apagasse a mancha de terem institucionalizado a impunidade. Essa PEC é inoportuna, equivocada e um verdadeiro atentado à Constituição. Ela não apenas fere os princípios da igualdade perante a lei, mas cria uma casta de privilegiados, que se julgam acima da justiça, autorizados a cometer crimes na esfera federal, estadual e distrital, sem responder de imediato por seus atos. Em essência, é uma blindagem vergonhosa que transforma representantes do povo em intocáveis. No Senado, é dever dos senadores rejeitarem essa afronta, porque nenhuma democracia sobrevive quando alguns se colocam como donos da lei, ao invés de seus servidores. Além do mais, a chamada PEC das prerrogativas, ou PEC da blindagem, é antirrepublicana e inconstitucional, pois afronta o princípio fundamental da República e viola cláusulas pétreas da Constituição que garante a separação e harmonia entre os poderes. Ao prever o voto secreto, fere ainda o princípio da transparência, da publicidade, que devem orientar condutas de representantes políticos, criando um grave retrocesso. Sua aprovação representaria um enorme retrocesso no controle dos atos praticados por parlamentares, pois violaria de forma explícita o princípio da igualdade. Enquanto qualquer cidadão pode ser processado criminalmente sem depender de autorização, os parlamentares, nossos deputados, representantes do povo, passariam a gozar de um privilégio inaceitável, criando na prática duas categorias de brasileiros: os de primeira classe, blindados pela política, e os de segunda classe, submetidos integralmente à lei. Essa desigualdade é um golpe contra a democracia e uma afronta direta à justiça. Aqui não estamos falando de direita e nem de esquerda. Muitos parlamentares de direita votaram contra e muitos deputados de esquerda votaram a favor e vice-versa. Então aqui estamos falando de caráter. E a história não absolve os traidores. Todos aqueles que viraram as costas para o povo e para a pátria terão uma página registrada na história. Mas não será uma página de honra. Será uma página destinada ao esgoto da traição, onde repousam os que preferiram se blindar ao invés de defender o Brasil e a sua gente. Por isso, senhor presidente, eu faço um pedido aqui. Farei depois para ser encaminhado, mas talvez em nome da casa, que nós pudéssemos fazer um pedido ao Senado para que eles tenham coragem de blindar essa PEC vergonhosa que foi aprovada pelos nossos representantes, inclusive pelos nossos representantes gaúchos. E aqui também vai uma reflexão a quem se absteve.
a quem se ausentou na hora de votar, que é tão culpado quanto aquele que votou a favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite à minha esposa que está aí na plateia hoje, moradora do bairro Cinquentenário, que também está passando pelos diversos problemas do nosso bairro lá. Que bom que o superintendente aí da Corsã já reconheceu que realmente aí havia erros em duas contas aí, talvez, por isso tenha aumentado aí as reclamações no PROCON. Então, pena que não existiu uma réplica aqui, né, porque ficou evidente a quantidade de erros grotescos sem explicação convincente. Cito um exemplo aí, de 20 metros cúbicos de consumo, sem justificativa, pois cobraram um consumo de 40, que não existia, e sim 20, né? Então, por ser um novo momento, teria que estar marcado na leitura o hidrômetro certo, né, o hidrômetro novo, né? Então, isso aí, para mim, não tem uma justificativa. Então, para mim e para muitos moradores, inclusive para o nosso presidente da casa, né, Jorge, foi uma novidade aí ouvir que uma simples troca de hidrômetro pode gerar aumentos. Mas quem garante que esse aumento não continuará ocorrendo? Então, outro ponto, um superintendente afirmou que atua no setor de comunicação social, no entanto, o meu bairro não houve nenhuma comunicação com a comunidade, nem mesmo com o transporte público, né? A logística isso confirma. Então, presidente Jorge, o que já vimos dizendo, a Corsã não se comunica com a população. Sou testemunha disso, não existe comunicação, foi citado que existe um grupo de WhatsApp com líderes comunitários, mas então se isso é verdade, tem que avisar o líder do meu bairro lá, porque ele não está fazendo parte desse grupo, né? Pois nenhuma solução foi apresentada, exceto as que eu mesmo protocolei e solicitei. Isso é isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui agradecer novamente a todos que aqui estão, né? Também quero fazer uma referência ao grupo que nos acompanha através da TV Câmara. Aqui também parabenizar a nossa presidente, Ângela, porque ela compartilha o link da sessão no grupo de mais de 370 pessoas. Parabéns por este movimento que é importante. Também um bom debate. Eu acho que hoje foi um debate importante e, sem dúvida, vai trazendo posicionamentos, mas também esclarecimentos no meu ponto de vista. Também quero saudar também a Vanessa, novamente a Ângela, a Inês, que aqui estão, e dizer que continuemos avançando, questionando e que se encontre um caminho melhor para a população referente ao tema água. Está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o veto parcial do projeto de lei do Legislativo número 23 e as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, os projetos de lei do Legislativo número 36 e 37 de 2025. E a emenda supressiva número 01 ao projeto de lei do Legislativo número 32 de 2025 e ao projeto de lei do Executivo número 28 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Também agradeço todos os assessores que sempre nos dão suporte e subsídio para as nossas sessões. Obrigado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.